Olá, o meu nome é Felipe e eu sou professor do Departamento de Linguística da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo. Eu vou conduzir você nessa disciplina que começa agora. Trata-se do curso de Libras EAD da Universidade de São Paulo, que foi idealizado para que os alunos da USP tenham contato com conteúdos relacionados à língua de sinais, à surdez, à educação de surdos e à cultura surda. A língua de sinais que nós vamos estudar aqui é a Língua Brasileira de Sinais, a Libras, que é a língua usada pelas comunidades surdas dos centros urbanos do Brasil. A Libras é uma língua natural reconhecida como meio legal de comunicação pela Lei 10.436 de 2002. É a partir dessa lei que os profissionais da pedagogia, da fonoaudiologia e das licenciaturas têm a garantia do contato com o ensino de Libras em sua formação. Uma grande vitória para esses profissionais, mas principalmente para a comunidade surda que será atendida por esses profissionais. O que você vai receber aqui são informações importantes que com certeza vão lhe ajudar na tomada de decisões caso você encontre em seu percurso profissional pessoas surdas ou outros profissionais que trabalham com pessoas surdas. Portanto, são conhecimentos para o seu trabalho, independente dos contatos familiares, profissionais que você possa ou venha ter com pessoas surdas. Eu tenho certeza que esses conhecimentos serão úteis para vocês. Eu quero começar mostrando para você um pequeno histórico sobre a educação de surdos. Uma citação de Carlos Sanches, de 1990, diz: "A surdez é tão antiga quanto a humanidade. Sempre existiram surdos. Desde os tempos mais remotos se sabia que havia gente que nascia surda e que os surdos de nascimento não podiam falar normalmente e por isso se expressavam por sinais. Associava-se à falta de audição com uma incapacidade para compreender e articular as palavras faladas, e assim eles eram denominados de surdos mudos." Esse termo surdo-mudo não é mais usado nos dias de hoje, porque na verdade nós sabemos que as pessoas surdas podem falar se elas forem submetidas a técnicas específicas para a oralização. Essa ideia já existia em Aristóteles. Ele fazia uma forte relação entre a audição e a capacidade de adquirir conhecimento. Para ele, já que a aprendizagem se dava através do discurso e os surdos não poderiam aprender o discurso, eles não poderiam, então, adquirir conhecimento. Nessa época, essa concepção de que é necessário ouvir para se falar não era questionada. A linguagem, então, era uma condição para a humanização do indivíduo. E a ideia de que não existia forma de instruir os surdos permaneceu por séculos sem ser questionada. Para os romanos, por exemplo, aquelas pessoas que não falavam não tinham direitos legais. Eles não podiam, por exemplo, fazer um testamento ou ter direitos à herança. Dessa forma, os surdos daquela época ficavam dependentes de outras pessoas para usufruírem de seus direitos legais. A própria Igreja Católica não reconhecia a alma dos surdos como imortal, já que eles não podiam dizer os sacramentos. Santo Agostinho expressa esse pensamento dizendo que a falta do ouvido desde o nascimento impede a entrada da fé. Com o fim da Idade Média, essa ideia a respeito da educação de surdos vinculada a algo sobrenatural começa a acabar. Então, essa atuação educacional com surdos começa a se consolidar a partir deste momento. E a ideia de que o surdo é uma pessoa que pode ser ensinada começa a ganhar espaço nessa época. A intenção inicial era de ensinar a fala e a escrita para os surdos e o uso da soletração manual era nos recursos que já eram utilizados pelos educadores daquela época. Infelizmente, apenas os surdos filhos de famílias nobres tinham condições de ter um professor preceptor, e isso acontecia por razões financeiras principalmente. O objetivo era permitir que esses surdos usufruíssem de seus direitos legais e da herança da família. Então essas famílias tinham condições financeiras e tinham motivação para pagarem esses professores preceptores para ensinarem seus filhos surdos. Essa possibilidade de educar a pessoa surda era completamente nova e radical para a época. E ela se espalhou rapidamente pela Europa e surgiram diversos professores em diversos países que acreditavam ter em suas mãos métodos inovadores para o ensino da oralidade. A maioria dessas pessoas guardava segredo dos seus métodos e apresentavam apenas os casos mais bem-sucedidos para a sociedade.
É nessa época também que ocorre a primeira alusão à possibilidade de instruir o surdo por meio da língua de sinais e da língua oral. Essa alusão ela foi feita por Bartolo della Marca d'Ancona, que foi um escritor do século XIV. Foi a primeira vez que o surdo pôde ser notado como uma pessoa capaz de fazer discernimentos, ou seja, de tomar as suas próprias decisões. Poucos surdos tiveram nessa época o privilégio de terem preceptores. Com o final da Idade Média e as mudanças sociais que ocorreram, a vida nas cidades começa a se tornar mais ativa e o contato entre os surdos se torna mais viável. Em uma citação de Carlos Sanches, ele diz: surdos comunicando-se entre si mediante uma língua que surpreendia por sua precisão e rapidez, surdos que podiam compreender e expressar ideias por meio da língua escrita, não admitiam a menor dúvida sobre a sua humanidade, aos olhos de qualquer observador inteligente, e os renascentistas o eram. Os surdos, nessa época que estamos estudando, gozavam de oportunidades que lhes foram vedadas posteriormente com a imposição do oralismo, que vamos estudar em seguida. Até aqui, existia um certo acordo unânime de que as pessoas surdas deveriam aprender a língua oral, que é a língua usada pelos ouvintes da sociedade em que os surdos viviam. Entretanto, no começo do século XVIII, uma divisão importante ocorreu e, com o passar do tempo, ela foi se tornando mais expressiva, que separou os profissionais oralistas dos profissionais gestualistas. Essa divisão existe, de certa forma, até os dias de hoje. O abade francês Charles Michel de Lespée foi o primeiro a reconhecer nos surdos a capacidade de comunicar-se com um sistema visoespacial. Ele fundou um modelo francês de educação de surdos. Na França, Lespée aprendeu a língua de sinais dos surdos que viviam nas ruas de Paris e, através dela, criou os sinais metódicos, que foi uma combinação da língua de sinais francesa com a gramática do francês oral mais o alfabeto digital. Ele foi o primeiro a considerar que os surdos tinham uma língua. Ele fundou a primeira escola pública para surdos no mundo a usar uma modalidade visoespacial, que foi o Instituto Nacional para Surdos Mudos de Paris. Ele acreditava que o método mais fácil de ensinar o francês aos surdos era através da língua de sinais deles. Os alunos que foram submetidos ao método de Lespée alcançaram avanços consideráveis e eram capazes de usar adequadamente a língua escrita e traduzirem sem dificuldades. Diversos surdos foram influenciados pelo método francês, não apenas na França ou na Europa, mas até nos Estados Unidos surdos foram influenciados e muitos deles ocuparam posições de destaque na sociedade daquele tempo. Eles tinham um conhecimento de mundo possibilitado pelo uso de uma língua de sinais e, além disso, dominavam a escrita. De um outro lado, em oposição ao método francês, estava Samuel Heinicke, fundador do oralismo e do método alemão. Na Alemanha, Samuel Heinicke propôs uma filosofia de ensino em que se utilizava somente a oralidade na educação de surdos, uma vez que, segundo os defensores dessa metodologia, essa seria a situação ideal para que ele se integrasse na sociedade ouvinte. Heinicke fundou a primeira escola pública alemã para surdos, baseada no método oral. Para ele, o pensamento só era possível através da língua oral. O modelo alemão, então, foi ganhando adeptos e se espalhou para a maioria dos países da Europa. Com isso, a França começava a perder sua influência na Europa e a Alemanha começou a se despontar em plano internacional, e também a Itália se consolidava como uma unidade política. Nesse contexto histórico, acontece o segundo Congresso Internacional de Educação de Surdos, em Milão, e marca a história da surdez de maneira negativa. Supostamente convocado para discutir os temas construção de escolas, ensino e métodos, neste congresso os dois primeiros temas foram ignorados. Portanto, foi uma articulação preparada pela militância oralista. Os oradores do Congresso condenaram ferozmente o uso de sinais e a maioria dos congressistas, que eram europeus, oralistas e ouvintes, votaram a favor da conveniência absoluta do método oralista. No final do Congresso, instaurou-se o programa oral e a proibição do uso da língua de sinais. Eu vou ler para vocês duas resoluções do Congresso de Milão.
Dada a superioridade incontestável da fala sobre os sinais para reintegrar os surdos-mudos na vida social e para dar-lhes maior facilidade de linguagem, este Congresso declara que o método de articulação deve ter preferência sobre o de sinais na instrução e educação dos surdos e mudos. E o método oral puro deve ser preferido porque o uso simultâneo de sinais e fala tem a desvantagem de prejudicar a fala, a leitura orofacial e a precisão das ideias. A influência da Europa chegou aos Estados Unidos. O primeiro americano a se interessar pela educação de surdos foi Thomas Hopkins Gallaudet. Ele estudou educação de surdos na França e abriu, junto com Laurent Clerc, a primeira escola de surdos dos Estados Unidos, o Asilo de Connecticut para a Educação e Instrução das Pessoas Surdas e Mudas. Clerc era surdo e foi educado segundo o modelo criado por Lepé e tornou-se professor do método manual. Um outro americano que também se interessou pela educação de surdos foi Alexander Graham Bell. Entretanto, ele defendia o oralismo e era contrário ao uso dos sinais. Clerc e Graham Bell tinham perfis antagônicos em relação àquilo que acreditavam que seria importante para a educação de surdos. Por um lado, Clerc defendia a surdez como diferença e Graham Bell a surdez como desvio. Clerc defendia o modelo social de abordagem das deficiências e Graham Bell o modelo médico. Aqui, o surdo era visto com uma expectativa de aceitação de sua cultura e língua, enquanto aqui o surdo era visto como uma pessoa com incapacidade física e que pode ser aliviada. O objetivo educacional era a satisfação pessoal em Clerc, e em Graham Bell o objetivo educacional era a integração à comunidade ouvinte. Aqui o professor surdo era o modelo e aqui ele era uma classe de deficientes. Nós temos em Clerc o modelo da minoria linguística, e em Graham Bell a língua de sinais como uma língua deficitária. Para Clerc havia mérito nas congregações de surdos e para Graham Bell as congregações de surdos seriam nocivas, seriam segregacionistas. Nós temos o modelo bilíngue em Clerc e o modelo monolíngue em Graham Bell. Em 1960, William Stoke, linguista americano da Universidade Gallaudet, publicou um importante trabalho demonstrando que a língua de sinais americana era uma língua com todas as características das línguas naturais. Com base nessa publicação, surgiram diversos estudos e pesquisas sobre as línguas de sinais e a sua aplicação na educação de crianças surdas. Isso teve um impacto muito grande que, nos anos 70, passou-se a ser adotada uma filosofia definida como comunicação total, que propõe o uso de qualquer tipo de modalidade comunicativa para transmitir conceitos e ideias. No final da década de 70, principalmente nos Estados Unidos, inicia-se um movimento de reivindicações pela língua e cultura das minorias linguísticas, sendo então os surdos considerados membros de uma comunidade minoritária que usa uma língua própria, ou seja, a língua de sinais. Atualmente, não existe dúvidas de que as línguas de sinais são línguas naturais. E essa ideia de ser uma língua natural traz para a comunidade surda um desenvolvimento social, principalmente a partir da aplicação de leis que privilegiam o acesso à informação das pessoas surdas. Nós temos também, atualmente, um desenvolvimento científico muito grande, não apenas com relação à educação de surdos, mas com o desenvolvimento tecnológico, nós temos a oportunidade de usar equipamentos específicos que nós podemos hoje comprovar, então, que as línguas de sinais são línguas com processamentos naturais similares àqueles observados nas línguas orais. Infelizmente, o avanço tecnológico também traz para o bojo da ciência alguns questionamentos que fazem perdurar aquele antagonismo que existia entre aqueles que acreditavam na língua de sinais e aqueles que acreditavam na língua oral como sendo o mais importante para as comunidades surdas. Com o implante coclear hoje, nós temos um grupo de pessoas que acredita ainda que a língua oral deve ser privilegiada no ensino e na educação de surdos. Então nós temos o que hoje nós podemos chamar de novo oralismo, que é um oralismo agora com subsídios tecnológicos.
No Brasil, a história da educação de surdos tem como marco a chegada do professor surdo francês Rouet, em 1855, convidado pelo imperador Dom Pedro II para a abertura de uma escola para pessoas surdas. Em 1857 foi fundado então no Rio de Janeiro o Imperial Instituto dos Surdos Mudos, hoje Instituto Nacional de Educação de Surdos, o INES. Em 1875, no INES, o aluno surdo Flauzino José da Gama, aos 18 anos, publicou a Iconografia dos Sinais dos Surdos Mudos, o primeiro dicionário de língua de sinais no Brasil. Em 1977, foi criada a FENEIDA, Federação Nacional de Educação e Integração dos Deficientes Auditivos, composta apenas por pessoas ouvintes envolvidas com a problemática da surdez. 10 anos mais tarde, a FENEIDA se transforma na FENEIS, a Federação Nacional de Educação e Integração dos Surdos, importante instituição que está em atividade até os dias de hoje. O início dos estudos linguísticos da Libras ocorreu a partir da década de 80, com as pesquisadoras Lucinda Ferreira Brito, Tânia Felipe e, mais tarde, Ronice Mires de Quadros. Em 2001, o professor Fernando César Capovilla e Valquíria Duarte Rafael publicaram o Dicionário Enciclopédico Ilustrado Trilingue da Libras. Nesse período, diversos educadores e pesquisadores se interessaram pela educação de surdos e pelos estudos de línguas de sinais, fazendo crescer o número de publicações científicas na área. Em 2002, foi aprovada a Lei 10.436, que reconheceu a Libras como meio legal de comunicação da comunidade surda no Brasil. Essa lei foi regulamentada pelo Decreto 5626 de 2005. A partir disso, a comunidade surda começa a experimentar uma nova organização educacional. Em 2006, a Universidade Federal de Santa Catarina implementa o curso superior de Letras Libras com 9 polos, formando dezenas de surdos, tendo a Libras como língua de instrução. Nesse mesmo ano, o MEC, em parceria com a UFSC, criou o Exame Nacional de Proficiência em Libras, o ProLibras. Em 2009, a Universidade de São Paulo inicia a abertura de concursos públicos para a contratação de docentes para o ensino e pesquisa da língua de sinais brasileira. Este curso é uma das iniciativas da Pró-Reitoria de Graduação da Universidade de São Paulo para a implementação do ensino de Libras em seus campi. Espera-se que essa conquista possa gerar um grande impacto nos alunos da USP e, por consequência, na comunidade surda brasileira. A gente finaliza assim este pequeno histórico da educação de surdos, esperando que você, aluno, continue estudando e ajudando a difundir a importância dos estudos surdos e da língua de sinais brasileira. Até a próxima!